Vamos apreciar agora a leitura desse poeminha, tá? O nome do poema é Alegria de Viver com Ela. Aquela menina linda, com todo sua meiguice, me encantava os olhos e me enchia o coração. Me convencia a fazer peraltices que eu duvidava que poderia. E se eu sorrisse então? Ela se alegrava ainda mais e não se importava com quem visse toda aquela tolice, a quem julgava ser pura chatice, mas não se culpava com todas as doidices que fazia. Apenas não queria chegar na velhice sem ter aproveitado a vida. Eu agradeço a cada esquisitice que me fez fazer, a cada minuto que passei com ela, porque sabia que quando ela partisse, minha vida se tornaria novamente uma chatice. Ah, menina linda, nunca me deixes assim, sem tua alegria de viver. Bonitinho, né? Então, esse é um poeminha bem simples, mas o objetivo dele é vocês perceberem que existem algumas palavrinhas nesse poema que tem uma peculiaridade. Vamos dar uma olhadinha lá, voltar e ver. Então, eu tenho na primeira linha, do primeiro verso, eu tenho uma palavrinha meiguice. Olha o final dessa palavra. Ela termina com ice. Depois eu tenho no terceiro verso, peraltice. Também termina com ice. Quais outras palavrinhas que vocês podem perceber que termina com ice, que tem o mesmo som? Eu já achei o outro ali, ó. Sorrice. Ah, professora, mas é isso, mas tá escrito diferente, tá escrito com 2 S's. É verdade. Eu tenho a outra ali embaixo, vice. Também está escrita com 2 S's. Tolice. Termina com ice, mas está escrito com C. E aí? Qual será a regra? Como que eu sei quando eu tenho que escrever uma palavra que termine com ice, com S, com 2 S's ou com C? Qual será essa regra, gente? Alguém poderia me dizer? Meiguice, peraltice, chatice, velhice. Todas essas palavrinhas terminam com C. Aí depois eu tenho sorrice, vice, qual outra? Partisse com 2 S's. Qual que é a regra para eu saber se é com C ou com 2 S's? Ah, tem uma regrinha. Então, toda vez que eu encontrar uma palavrinha que é derivada de substantivo ou adjetivo, eu escrevo com C. Meiguice vem do adjetivo meigo. Peraltice vem do substantivo peralta, ou adjetivo peralta, o menino é peralta, o menino faz peraltices. E quando é com S, com 2 S's, qual que é a regra? É sempre quando eu uso para conjugar o verbo. Sorrice, do verbo sorrir. Vice, do verbo ver. Partisse, do verbo partir. Então, a regra é bem clara. Quando é substantivo ou adjetivo, eu escrevo com C. Quando for verbos, eu escrevo com 2 S's, certo? Então, a lição que vocês vão fazer no livro Ler e Escrever, tá aqui, ó.
o uso do isse com 2 S's, o uso do isse com C. Então, aqui, olha só. Agora vamos pensar sobre como essas palavras foram escritas. Você vai perceber que ao pronunciá-las, apresentam o mesmo som. Mas quando escrevemos, usamos letras diferentes. Por que será? Eu já falei. 2 S's, quando eu vou colocar no final de um verbo. E com C, quando eu vou colocar no final de um adjetivo ou substantivo. Olha lá. Leia as palavras a seguir e organize em 2 grupos. Palavras escritas com isse e palavra escrita com C. Isse com 2 S e isse com C. Então, vocês vão olhar aqui a relação dessas palavrinhas aqui, ó. E vão agrupá-las aqui, cada uma nos seus quadradinhos, certo? Agora, uma próxima questão. O que as palavras escritas da mesma forma têm em comum? Eu já falei. O que elas têm em comum? Umas são verbos e as outras são adjetivos. Na atividade 1.b, você irá usar o que aprendeu sobre as regularidades ortográficas. Justifique o uso do isse com C e o isse com 2 S nas frases a seguir. Mas que doidice, eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com vestido rasgado. Então, por que eu usei doidice com C? Eu queria que você não fugisse da responsabilidade de estudar. Por que eu usei 2 S's em fugisse? Depois, na C, vocês vão escrever o que você aprendeu após analisar as palavras isse com C e isse com 2 S's. Certo? Muito bem. Tá? Qualquer dúvida me chama, tá bom?